Senhor presidente dessa comissão, senador Blairo Maggi, senhoras e senhores senadores, é com satisfação e respeito que me dirijo a esse plenário para apresentar-lhes algumas proposições referentes à questão de água no Brasil e ao papel que posso vir a exercer como diretora da Agência Nacional de Água, se aprovada por essa comissão. Gostaria de expressar meu agradecimento à excelentíssima senhora presidenta da República, Dilma Rousseff, e à excelentíssima ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, pela confiança em mim depositada. A ministra já demonstrou essa confiança quando me convidou para, nos últimos anos, ocupar a diretoria de licenciamento ambiental do IBAMA com todos os desafios impostos por esse cargo. Também agradeço ao senador Assir Gurkats e ao senador Waldir Raupp por seus relatos. Meus 35 anos de exercício profissional foram consagrados a uma carreira técnica na área de engenharia, mais especificamente no âmbito dos recursos hídricos e do meio ambiente. Essa experiência culminou, em definitivo, com a minha integração, mediante concurso público, ao quadro técnico da Agência Nacional de Águas desde 2006, na qualidade de especialista em recursos hídricos. Nessa trajetória, destaco os últimos 3 anos e meio no desempenho do cargo de diretora de licenciamento ambiental do IBAMA, onde coordeno uma equipe de 513 analistas ambientais e sou responsável por uma carteira de 1.900 projetos de infraestrutura, sendo destes 30% do PAC. Neste período, saímos de um patamar de 1,9 licenças por dia em 2010 para 3,5 licenças ambientais por dia em 2013. Emitimos 2.645 licenças ambientais, sem que nenhuma tenha sido suspensa por força judicial. Isso graças a um trabalho transparente, realizado por uma equipe de excelência técnica e comprometida com as prioridades estabelecidas pelos planos setoriais do país. Mais do que conceder licenças, trabalhamos pela efetiva gestão ambiental do Brasil, pois com os indeferimentos e devoluções de estudos ambientais inadequados, inúmeros projetos foram aprimorados do ponto de vista econômico e ambiental. Neste período, além de conferir maior agilidade e eficiência ao processo de licenciamento, atuei fortemente na modernização do licenciamento ambiental federal, mediante investimentos em capacitação técnica e contratação de estudos para mapeamento de competências e elaboração de modelos de avaliação de impacto ambiental com base em experiências internacionais. Essas mudanças no licenciamento ambiental só foram possíveis graças ao fortalecimento das relações institucionais, mediante acordos de cooperação, por exemplo, os firmados com o setor de petróleo e gás e com a academia, ao estabelecimento de novos normativos, aos sistemas de apoio à decisão e à nossa capacidade de agir com proatividade. A compensação ambiental é outro exemplo dessa gestão. Após anos, retomamos esse importante instrumento que destina recursos advindos do licenciamento para a implantação de unidades de conservação. Somente as usinas hidrelétricas no Madeira serão responsáveis pelo aporte de mais de 100 milhões de reais para unidades federais, estaduais e municipais na região impactada. Após essa retomada, desde 2011, destinamos cerca de 312 milhões de reais somente para compensação ambiental. E aí eu ressalto também que no ano de 2012 nós recebemos na diretoria de licenciamento ambiental 3 relatórios positivos dos nossos órgãos de controle, sendo 2 do TCU e 1 da CGU. E aqui eu agradeço de público a minha equipe do IBAMA pela confiança em mim depositada, sem a qual não lograríamos esses resultados. Na Agência Nacional de Águas, onde eu trabalhei, desde a sua criação, destaco a minha atuação como superintendente de fiscalização por 5 anos, quando, pela primeira vez no Brasil, definimos os critérios para a fiscalização do uso dos recursos hídricos. Na fiscalização, priorizamos as ações de cunho educativo e orientativo, tendo em vista o nosso objetivo final, o cadastro e a regularização de todos os usuários. Iniciamos a implantação do Sistema de Alerta de Qualidade da Água do Paraíba do Sul, para monitorar com maior frequência e melhor tecnologia a qualidade de suas águas, tendo em vista a elevada incidência de acidentes ambientais nessa bacia.
Em parceria com o Inmetro, lançamos o Programa Nacional de Acreditação de Laboratórios em Qualidade d'Água, o PROLAB, que previa a estruturação de uma rede em todo o país de laboratórios de referência em análise de qualidade d'água para qualificar as ações da outorga e da fiscalização. Lançamos também o projeto piloto de fiscalização remota do uso da água na agricultura irrigada, na Bacia do Preto, aqui no DF, e desenvolvemos metodologia de identificação e classificação das culturas irrigadas utilizando imagens de satélite. E também instituímos o protocolo de compromisso, o importante instrumento da fiscalização, utilizado com êxito em situações emblemáticas, objetivando oferecer ao usuário a possibilidade de correção de irregularidades com prazo tecnicamente viável. E aí eu cito a experiência que nós tivemos com uma mineração da Votorantim às margens do São Francisco, onde esse protocolo de compromisso foi utilizado pela primeira vez. Bom, passo a discorrer sobre 3 temas e proposições referentes à questão da água no país. Segurança hídrica, poluição da água nos grandes centros e usos múltiplos na Amazônia potencializam ou colocam limites ao desenvolvimento econômico em bases sustentáveis, à inclusão social e ao desenvolvimento humano. A água, constituinte fundamental da vida, se apresenta nos sistemas sociais como vetor essencial da produção econômica, mais expressivamente na agricultura, e é, primeiramente, o insumo universal dos processos biológicos. A compreensão dos processos naturais que formam um ambiente equilibrado deve alcançar o entendimento dos ciclos da água e de sua função transformadora e reguladora dos ambientes. Questão central das agendas de todas as nações, a disponibilidade da água no Brasil assume tons de tragédia, principalmente quando a escassez se soma à falta de qualidade da água disponível, decorrente do manejo inadequado, da degradação ambiental e da extração excessiva das águas de superfície e dos aquíferos subterrâneos. Nos últimos 3 anos, essas questões se combinaram de forma dramática e impactam grande parte do território nacional, deixando rastro de destruição inaceitável em tempos tecnológicos. Desafio a formulação de políticas públicas específicas de combate à desertificação e mitigação dos efeitos da seca. Cerca de 81% de nossa disponibilidade hídrica está concentrada na região Amazônia, onde vivem apenas 5% dos brasileiros, e somente 2,7% dessa água se encontra disponível nas bacias junto ao Oceano Atlântico, que concentram 46% da nossa população. Na Amazônia, por exemplo, a abundância de água não garante o acesso à água potável e ao saneamento, a um percentual expressivo de pessoas. No semiárido nordestino, há necessidade de políticas públicas de longo prazo que garantam a segurança hídrica, ou seja, água em quantidade, qualidade e regularidade. O nosso país percebeu que não é possível combater fenômenos naturais como a seca e sim conviver com ela, e tem se empenhado em programas de convivência sustentável com ambientes naturalmente áridos que incorporem populações socialmente vulneráveis ao sistema produtivo nacional. Exemplo desse esforço foi um recente evento divulgado pela Embrapa Semiárido para divulgar tecnologias de captação e armazenamento de água de chuva e cultivos apropriados e práticas para a produção de alimentos. É necessário implantar no Brasil políticas públicas fundadas nessas tecnologias, incentivar soluções criativas, mais do que grandes obras, que possam transformar a realidade das regiões sujeitas à escassez ou à irregularidade de fontes hídricas a partir de modelo de intervenção produtiva sustentável. Assim como a disponibilidade hídrica, a capacidade de armazenamento em reservatórios artificiais, condição essencial também para o enfrentamento das estiagens, também é desigual em todo o território nacional. De acordo com o último relatório de conjuntura da ANA, os 254 principais reservatórios do Nordeste, até 1º de dezembro, sofreram um decréscimo de 36% no volume de armazenamento por causa dos baixos índices de chuvas. As secas de 2012 e 2013 estão sendo consideradas as piores dos últimos 50 anos. Até outubro de 2013,
1.077 municípios estavam sendo atendidos com carros-pipa. A situação nesse ano mostrou-se ainda mais dramática, uma vez que atingiu alguns centros urbanos, saindo de sua característica rural. A ANA tem atuado no monitoramento e gerenciamento dos principais açudes no Nordeste, com a adoção de medidas regulatórias que priorizam o atendimento e abastecimento humano e definem regras para irrigação, tendo em vista a possibilidade de que em 2014 também tenhamos um ano seco. Além das secas, o Brasil, por suas características geológicas, está sujeito às inundações, que produzem danos quase imediatos, com tendência a produzir maior número de vítimas fatais em função de um único evento. Outra ameaça importante à segurança hídrica é a poluição dos corpos d'água, que agrava os conflitos pelo seu uso, vez que parte dos volumes antes disponíveis torna-se imprópria aos usos mais nobres, exigindo-se investimentos em tratamento nem sempre viáveis sobre aspectos técnicos e econômicos. Estima-se que são lançadas cerca de 5.000 toneladas de carga orgânica por dia nos corpos d'água brasileiros. As situações mais críticas são as das regiões metropolitanas, devido ao lançamento de esgotos domésticos e reduzido potencial de diluição de seus rios. Houve melhora devido a investimentos que não resultaram suficientes. Com vistas à manutenção da qualidade da água dos rios, são utilizados instrumentos normalmente ligados ao planejamento, como o enquadramento dos corpos d'água e planos de bacia, e instrumentos econômicos, como o reuso, a cobrança pela diluição de efluentes e o pagamento por serviços ambientais. A ANA inovou ao lançar, eu acho que o Vicente já falou bastante sobre o PRODES, mas inovou ao lançar em 2001 o PRODES, e aqui eu ressalto também o Programa Nacional de Avaliação de Qualidade das Águas, o PNQA, que já foi motivo da apresentação de prestação de contas da ANA. Um dos principais fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos é a promoção do uso múltiplo das águas, sendo prioritários, em situação de escassez, o consumo humano e a dessedentação de animais. Importante diretriz dessa política é a integração entre a gestão de recursos hídricos e a gestão ambiental. Da matriz brasileira de oferta de energia, cerca de 70% é transformado em eletricidade. Nessa matriz de oferta de eletricidade, 77% é proveniente da água. Atualmente, desse potencial a ser aproveitado, 40% se encontra na Amazônia. Considerando que os recursos das regiões Nordeste, Sul e Sudeste já se encontram aproveitados em operação ou em construção, o prosseguimento do Programa Hidrelétrico Brasileiro depende das usinas dos rios da região Norte. Com a implantação de Jirau e Santo Antônio, no Madeira, Belo Monte, no Xingu, e São Luís do Tapajós, fica concluído o ciclo das grandes hidrelétricas brasileiras, com o aporte de mais 30.000 megawatts ao nosso sistema. No entanto, essas novas usinas devem operar a fio d'água, com perda da capacidade de regularização plurianual. A redução da relação entre a capacidade de armazenamento e de geração de energia hidrelétrica, que deverá se acentuar até 2020, como nos apresenta o Plano Decenal de Expansão de Energia, trará efeitos na operação de reservatórios do Sudeste e do Centro-Oeste, na medida em que esses deverão compensar as variações sazonais de vazão e de turbinamento das usinas a fio d'água do Norte. Desta forma, deverá ocorrer aumento na variação de nível dos reservatórios ao longo de curtos ciclos hidrológicos, o que demandará da ANA articulação constante com o IBAMA e com o setor elétrico. O grande desafio que se apresenta, então, é a compatibilização do aproveitamento do potencial hidráulico dos nossos rios, apesar de ser considerado uso não consultivo, e os demais setores usuários, como transporte de cargas e passageiros na região amazônica, que concentra 80% das vias navegáveis do país. Este conflito é recorrente. O setor de transporte, responsável pela construção de eclusas, e o de geração de energia, planejam independentemente projetos no mesmo rio, operam com diferentes cronogramas e divergem quanto à responsabilidade dos custos.
No Rio Madeira, os aproveitamentos hidrelétricos de Jirau e Santo Antônio já previram em seus estudos de viabilidade a possível construção de eclusas. E no Rio Xingu, Belo Monte, está sendo licenciada juntamente com um sistema de transposição de embarcações adequado à navegação local. A ANA lançou em junho de 2011, como o Vicente também já falou, o Plano Estratégico da Margem Direita do Amazonas, que abrange 7 bacias hidrográficas e territórios dos estados do Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso e Pará. Este plano identificou grandes desafios para esta região amazônica, dentre os quais eu destaco apenas um: a resolução dos conflitos envolvendo o setor de energia, mediante o estabelecimento de critérios hídricos, energéticos e ambientais, para desenvolvimento de projetos e o licenciamento ambiental por bacias hidrográficas. Esse é o Plano Estratégico da Margem Direita que nos diz isso. Bom, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos transcende o papel de mera estrutura de governança, na medida em que gera e mantém relações políticas com base em processos de tomada de decisão. Grande desafio, a gestão compartilhada dos recursos hídricos se apresenta na medida em que compete à União instituir o Sistema Nacional e definir critérios gerais para a outorga, ao mesmo tempo em que confere aos Estados parcela maior do domínio das águas. Os municípios igualmente devem ser trazidos a essa discussão, uma vez que são responsáveis pelas políticas locais de saneamento básico e de uso e ocupação do solo. Estes fatores conferem elevada complexidade ao modelo brasileiro de governança das águas, exigindo dos gestores públicos esforço continuado na cooperação federativa. A Agência Nacional de Águas, criada há 13 anos, com a missão de implementar a gestão compartilhada dos recursos hídricos e regular o acesso à água, é hoje uma realidade e vem disponibilizando produtos relevantes ao nosso país. Eu acho que essa prestação de contas que o Vicente fez demonstra claramente a enormidade, a qualidade e a quantidade desses produtos. Se aprovada por essa comissão, pautarei a minha atuação com compromisso em viabilizar os espaços necessários à discussão e à implementação de alguns temas. Contribuir para a elaboração de política de longo prazo de convivência com a seca, a exemplo de outros planos setoriais já existentes no país, que dialogue com as medidas de adaptação previstas no Plano Nacional de Mudanças Climáticas e com o Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, o PAN-Brasil. Já estou terminando. Está no 15 ainda. Não, já estou terminando. Estimular a utilização plena dos recursos disponíveis para previsão e acompanhamento de eventos extremos, secas e inundações, a exemplo das 25 salas de situação já instaladas e fortalecer as cooperações já estabelecidas. Criar ambientes de negociação prévia para que os planos, e olha que eu não vi o discurso do Vicente, mas o mesmo desafio eu coloco aqui, criar ambientes de negociação prévia para que os planos elaborados pela ANA tornem-se cada vez mais objetivos, operacionais, tenham rebatimento nos orçamentos da União e dos Estados e promovam a efetiva melhoria na gestão e regulação dos recursos hídricos. Incentivar a utilização dos recursos tecnológicos disponíveis para potencializar as ações de fiscalização, inclusive no acompanhamento das outorgas concedidas para o pleno exercício regulatório da ANA. Contribuir para a formulação de propostas que tornem efetiva a resolução da ONU de 2010, que declarou a água potável e segura e o saneamento adequado direitos essenciais da vida humana. E, por último, aproximar formalmente os instrumentos das políticas de recursos hídricos e do meio ambiente, em especial a outorga e a licença ambiental, com o devido tratamento das questões relativas ao uso múltiplo das águas e aos impactos ambientais. Cito aqui, como exemplos da necessidade de atuação integrada entre ANA e IBAMA, as hidrovias com suas eclusas, a transposição de bacias, a geração de energia, a aquicultura, o enquadramento dos rios segundo classes de uso
e os hidrogramas que atendam às necessidades socioambientais em trechos de vazão reduzida. Tenho convicção que, além de um quadro técnico permanente, qualificado e valorizado, a ANA deve contar com dirigentes comprometidos com o tratamento público das questões da água, a transparência necessária ao debate e ao planejamento de suas ações. Agradeço a essa comissão, senador, pela atenção e oportunidade e a todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram para esse meu momento aqui. Muito obrigada.